gente! Tudo bem? Esse é mais um episódio da nossa série de vídeos que traz dicas de interpretação e de teatro para jogadores de RPG. Se você não viu os nossos últimos vídeos, eu sugiro que você faça isso agora. Just do it! Por quê? Porque esse vídeo vai ser tipo um New Game Plus. Como assim? Eu já ensinei pra vocês como se preparar para o momento do jogo. E também já dei dicas de como vocês podem improvisar mais maneiramente. Neste episódio, eu vou pegar estes dois universos e fusionar para trazer pra vocês uma grande dica, que é a narração de ações. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, mande seus NPCs gatos. O RPG se difere de muitos espaços de atuação e por isso ele acaba ocultando um aspecto importantíssimo, que é a necessidade de agir. Sem ações não tem história. Mas por que isso acontece? Como no RPG a gente está acostumado a ficar sentado fazendo uma narrativa da trajetória dos nossos personagens, é muito comum que às vezes a gente se foque em narrar o que eles estão sentindo, mas não o que eles estão fazendo. O problema disso é que quando você acaba só narrando os sentimentos, on-game, a impressão que passa é que o seu personagem não está fazendo nada. É claro, é muito legal que os seus parceiros de jogo saibam o que o seu personagem está sentindo. Só que, se esses sentimentos não se converterem em ações, os jogadores não vão saber como que o personagem deles vai poder interagir com o seu boneco. Então, a dica é: narrem ações. Eu vou dar um exemplo. Imaginem um cenário triste. Um personagem muito querido para a trama acaba de morrer na frente de vocês. Vocês veem aquele corpo dilacerado. E agora vocês têm que interagir com isso. Vamos pegar o Bagre, o meu anão de masculinidade frágil. Eu vi a cena e internamente o Bagre está muito triste porque ele lembra de quando a mulher dele morreu dilacerada no pântano. Então ele olha para aquele corpo, mas ele se mantém implacável porque ele tem masculinidade frágil. Percebam que por mais que vocês consigam sentir a dor do Bagre, os seus personagens não sabem como interagir com o Bagre. Isso porque eles não sabem como exatamente ele reagiu além de ficar parado, sem fazer expressão nenhuma. Agora, se eu narrar: o Bagre, o meu anão de masculinidade frágil, vê aquele corpo deslacerado, vocês percebem no olhar que ele olha para longe. Ele não tá olhando para aquele corpo exatamente. É como se ele estivesse lembrando de alguma coisa. Então, lentamente, ele caminha, se abaixa. E quando ele está prestes a tocar o corpo, ele retrai a mão e volta. Então, fecha o punho com força. Percebam que eu narrei várias ações. Eu narrei ele olhando, o jeito com que o olhar dele olha para o horizonte, ele caminhando, ele esticando a mão e depois ele fechando a mão com força. Com essas coisas, os personagens dos seus amigos vão poder ter dicas suficientes para poder interagir ou até mesmo tentar descobrir o que o Bagre estava sentindo. Quando eu narro só os sentimentos, às vezes é difícil para os outros jogadores saberem como os personagens deles vão ter que agir com o que eu acabei de narrar. Porque apesar deles saberem o que o meu personagem está sentindo, o personagem deles não sabe. E aí rola aquela dúvida: ignoro para não rolar metagame ou dou aquela forçadinha de barra? Agora, quando eu narro as ações do Bagre, eu tô dando estímulos, caminhos, propostas, possibilidades para que os outros jogadores com os seus personagens interajam com o meu boneco. Eu não preciso contar que o Bagre ficou triste ao ver aquele corpo porque ele lembrou da sua falecida esposa. Eu posso mostrar através das ações do Bagre que ele está triste porque ele lembrou de algo doloroso. E aí os outros personagens vão poder
extrapolar ou para fazer várias outras possibilidades que a minha proposição deixou para que eles me respondessem. Gente, não que vocês não possam narrar o sentimento do personagem de vocês, pode. Tá tudo certo. Inclusive, tem horas que é muito massa fazer isso. Não se reprimam. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Sério. Mas o que eu tô falando é pra focar, dar ênfase em narrar as ações. Por quê? Porque vocês devem se concentrar em mostrar o que o personagem de vocês está sentindo e não contar o que ele está sentindo. Por isso que é tão importante narrar o jeito com que o personagem de vocês se mexe, como ele olha o mundo, como ele interage com o mundo, como ele interage com as outras pessoas, como ele toca nas outras pessoas, como ele segura uma caneca de chopp, como ele segura uma arma, como ele arruma a sua armadura, se ele mata ou não, se ele ajuda ou não, o que ele fala, como ele fala, como ele se manifesta, o que ele escreve. Gente, falar e escrever são ações. Graças ao bom NPC Gato, ninguém encontrou uma maneira de registrar o que a gente pensa ainda bem. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Solta o solitário para todos os apaixonados. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Então eu vou citar aqui o meu filósofo favorito, Walter Benjamin, para dizer que a verdade é a morte da intenção. Ou seja, não importa o que você pensou pro seu boneco ou o que o seu personagem pensa, ele é o que ele faz. Não adianta nada querer fazer um paladino super honrado se ele sai por aí matando e xingando todo mundo. Os nossos personagens são o que eles fazem. Por isso é tão importante narrar ações. Eu vou dar então um exercício para que vocês pensem sobre isso. Que é, em vez de narrar simplesmente uma ação cheia, como por exemplo, meu personagem ataca, ou ele seduz, ou ele escala, tentem acrescentar detalhes a isso. Por exemplo, o bagre chega na taverna e então puxa uma cadeira e se senta, com as pernas bem abertas. Ah, graças a Deus ele está num lugar confortável, ele gosta de lugares confortáveis. Então ele se espreguiça e sente que falta algo na sua mão. É uma caneca de chopp. Então ele diz: "Oh, atendente, mais uma canequinha pro bagre." Vocês percebem que isso dá muito mais ideia de quem é o bagre e como ele se comporta. É muito mais interessante do que eu simplesmente narrar: o bagre chega numa taverna e pede um copo de cerveja. É claro que vocês não precisam fazer isso o tempo inteiro, vocês podem usar esse recurso quando vocês estiverem interessados em destacar alguma ação, porque aquilo pode revelar alguma coisa importante do sentimento dos seus personagens. É claro, é muito mais tranquilo a gente narrar ações quando os personagens que a gente está interpretando são parecidos com a gente. Afinal de contas, a gente pode buscar na memória recursos de como que a gente faria uma ação daquela, ou até mesmo se colocar no lugar daquele personagem e imaginar uma ação parecida. Agora, muitas vezes a gente vai interpretar personagens que não têm nada a ver com a gente e vão passar por situações que nem de perto a gente passou. E aí? A gente acaba tendo dificuldade de narrar essas ações. Então, eu desenvolvi um truquezinho que eu vou passar para vocês. Eu peguei algumas coisas que o tio Stanley já tinha falado que seria uma partitura de ações e desenvolvi algo para o RPG que eu gosto de chamar de repertório de ações. É a nossa outra dica. O repertório de ações é um conjunto de referências que vão te ajudar a descrever cenas quando você não souber muito bem o que fazer. Elas são tipo uma fonte de inspiração. Repertórios de ação podem ser feitos tanto por jogadores que querem criar um conjunto de modus operandi por seus personagens, para os seus personagens, quanto para os mestres que queiram criar cartas na manga na hora de
narrar cenas sem deixar as cenas muito ensaiadas. Para você se inspirar, você pode usar filmes, histórias em quadrinhos, animes, séries, para ver como que os personagens se movimentam, o que eles fazem, onde a câmera dá zoom, qual é o detalhe que ela vai focar na hora que o personagem estiver se movimentando, como é a narrativa visual que diferentes linguagens artísticas usam para narrar as cenas. Tudo isso vai servir de referência para que vocês tenham mais recursos na hora de narrar ações. Você também pode dar uma de pseudo-stalker e começar a reparar como as pessoas ao seu redor arrumam a blusa, como elas mexem no cabelo, como elas sentam, como elas comem, porque esses pequenos detalhes vão dar para vocês nuances de como narrar ações, além de todas as coisas das narrativas visuais. Só não pode ser muito creepy, tá, gente? É tipo assim, é para dar aquela reparadinha, mas não aquela forçada de barra tensa. Para ficar menos abstrato, eu preparei 2 exemplos, um como jogadora e outro como mestra, para vocês verem mais ou menos como esse repertório funcionaria. Eu vou começar então pela Lyra, a minha personagem de Crônicas de Angara, que é o RPG que eu jogo junto com as minhas amigas. Esse não é streamado, fica só entre as manas. Para eu saber como que a Lyra iria interagir com um personagem mais gato e mais boy lixo da mesa, eu resolvi me inspirar e ler um mangá josei chamado Game Suichi no Tsukimaru. O repertório de ações que eu criei lendo esse mangá não foi só de falas que eu poderia utilizar com a Lyra em momentos adequados do jogo, mas também como que eu poderia narrar as ações através da maneira com que a autora construiu a narrativa visual do mangá, dando destaque para mãos, para o movimento do tecido, para momentos sensuais. Então, nos momentos em que eu precisei seduzir o NPC, eu não fiz aquela clássica então eu vou lá e seduzo o NPC, eu consegui narrar a ação de uma maneira diferente. Eu pude narrar, bom, então a Lyra se aproxima, olha no fundo dos olhos dele, depois ela olha para baixo e ela vê o peito dele cheio de tatuagens. Ela encosta então uma das mãos no peitoral dele e com a ponta dos dedos ela vai fazendo o desenho das tatuagens. Então ela olha para ele, olha para a mão e diz: vem! Já na hora de mestrar, as minhas referências favoritas são imagens. Por quê? Porque eu gosto de olhar para uma imagem e tentar imaginar o que poderia ter acontecido antes para que aquela cena se formasse, ou tentar imaginar o que poderia acontecer depois daquela imagem. Ou ainda, como que eu posso tentar dar movimento para aquela imagem? Eu vou dar um exemplo prático. Vamos usar como exemplo esta imagem que eu achei no Pinterest. Então eu vou narrar uma cena rapidinha para vocês terem uma ideia do que eu estou tentando dizer. Vocês, jogadores, estão nervosos. Vocês não sabem mais quem está sentado no trono. Ao longe, vocês escutam tum, tum, um som de alaúde, mas apenas pequenas notas que passam uma certa tristeza. Rapidamente, vocês caminham até a sala, abrem a porta e dão de cara com essa cena. Quem senta no trono agora é esta mulher que vocês nunca viram. Ela está de pernas cruzadas. Ela então descruza as pernas, abrindo levemente e talvez revelando a vocês coisas que vocês não gostariam de ver. E ela parece se deleitar com a expressão encabulada. Ela então cruza outra perna, movimenta os dedos levemente, passa pelo cabelo e vocês conseguem ouvir que os dedilhados do alaúde começam a ficar meio trêmulos. O homem sentado aos pés daquela mulher está nervoso. Ela percebe o nervosismo pelas notas do alaúde e começa a gargalhar.
Ela então levanta e vocês escutam os passos ecoando no saguão por causa do salto. O barulho do vestido arrastando no chão. E então ela simplesmente levanta as duas mãos, faz um sinal e conjura uma magia. Percebam que, além de narrar uma atmosfera através da imagem, eu pude narrar qual era a movimentação da NPC, mostrando mais ou menos qual seria a intenção dela e um pouco da personalidade dela, só de narrar o movimento das pernas, a maneira com que ela se levanta e a maneira com que o som ecoa na sala. Tudo isso narrando apenas pequenas nuances de como que esses personagens estão se movimentando, usando como referência uma imagem. Então, gente, com essas dicas nós chegamos ao fim de mais um episódio, este que é, por hora, o último episódio que a gente vai falar especificamente sobre RPG. Mês que vem a gente vai estar trazendo série de vídeos só sobre interpretação e voz. Então você, mestre, jogador, que ainda queira tunar as suas habilidades de atuação com o uso da voz, não perca os nossos próximos vídeos. Apesar deles não serem focados para RPG, eles são focados para todas as pessoas que querem atuar com a voz. Isso vai ser muito útil para vocês. Então, gente, é isso. Muito obrigada por todo o carinho, por todo o retorno que vocês têm nos dado. Eu tenho que dizer que eu sou muito feliz de contribuir para essa comunidade e tenho certeza que todo mundo da companhia que me ajudou na produção desses vídeos também está muito feliz em poder ajudar vocês. Por favor, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, continuem nos acompanhando e mandando sugestões. Quem sabe a gente possa fazer mais um mesinho com outros vídeos sobre RPG. Então, continuem mandando suas dicas e pedidos, galera, que a gente uma hora vai conseguir atender. Muito obrigada pelo carinho! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa seu likezinho, manda likes, manda inscrições, manda comentários, manda NPC gatos, manda níveis, manda XP, manda tudo!